Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Mandando aqui para vocês mais uma revisão, né? Sendo esta agora da nossa disciplina de Biologia Humana. Espero que ajude a vocês de alguma forma na resolução das atividades de vocês, que acontecerá amanhã, sábado, né? Liberado a partir das 14 horas até as 17 horas. Então façam uso desse material para que ajudem de alguma forma nas atividades de vocês, certo? Então, vamos falar um pouco sobre os sídeos, sobre os flagelos, né? Sídeos e flagelos são também organelas microtubulares bastante estáveis, que nada mais que são projeções digiformes da membrana plasmática dotadas de movimento. E nos seres humanos, a gente sabe que existem vários tipos celulares, são ciliados, entretanto, apenas os espermatozoides apresentam esse tipo de flagelo, certo? Segundo Roberts 2001. Uma outra descoberta, falando ainda da biologia, uma grande descoberta, e completa agora 100 anos dentro da biomédica, né? Dentro da ciência biomédica, que em abril de 1898, o médico citologista italiano Camillo Golgi descobriu a existência de microestruturas dentro da própria célula. E aí o italiano Golgi, né, revelou a existência dessa microestrutura, que até então era desconhecida, e essa estrutura foi denominada quase meio século depois como complexo de Golgi, em homenagem ao seu descobridor, né? E tem como função, o complexo de Golgi, a gente tem que lembrar que ele tem como função armazenar, empacotar e secretar essas substâncias. Então, o complexo de Golgi, né, dentro dessa descoberta pelo Camillo Golgi, o italiano, lá há 100 anos atrás, que faz essa expulsão dessas secreções. Então, os corpos estranhos que o complexo de Golgi identifica dentro da célula, é ele que tem essa responsabilidade de expulsar, né, essas substâncias, além da função de empacotar e de armazenar substâncias necessárias. A célula, a gente sabe que é a menor unidade estrutural constituída por tecidos e órgãos e funcional, né? Então, o conjunto de células, ela forma os tecidos que consequentemente formam os organismos, né, e os sistemas. Tem como função básicas necessárias à vida, como metabolismo, produção de energia e reprodução. Por exemplo, tais como as células são classificadas em procariontes e eucariontes, e as células eucariontes apresentam núcleo, como a gente vê na imagem. A histologia estuda os tecidos e os seus arranjos na formação dos diversos órgãos que compõem o corpo humano. Como a gente falou anteriormente, sabe-se que existem aproximadamente 200 tipos de células arranjadas e dispostas em 4 tecidos básicos, que são classificados em tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, como a gente viu durante as aulas, né? Existem outros tecidos, mas a gente fala dos principais tecidos dentro desse complexo, que é os sistemas do ser humano. São características dos tecidos muscular, o músculo liso, e tem esse nome devido à ausência das estrias transversais em suas células, e são características do músculo estriado, esquelético, que possui células cilíndricas, alongadas e multinucleadas. O desenvolvimento de um indivíduo é determinado por genes específicos herdados do pai ou da mãe. Os seres humanos têm aproximadamente 20 mil genes em 46 cromossomos. Então, esses 20 mil estão divididos dentro desses 46 cromossomos. E em relação aos processos de mitose e meiose, respectivamente, podemos afirmar que a mitose mantém o número de cromossomos da espécie e a meiose reduz o número de cromossomos pela metade, como a gente vê na figura abaixo, né? O processo mitose e meiose. A hemólise pode ser definida como a destruição prematura das hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos, por rompimento da membrana plasmática. Isso resulta na liberação de diversos componentes intracelulares, como a hemoglobina hipotônica em relação às hemácias.
segundo o Diagnóstico Brasil 2021. O uso das células troncos embrionárias ainda é um assunto polêmico. Entretanto, alguns países permitem as investigações como células embrionárias humanas retiradas das estruturas, formadas durante o desenvolvimento embrionário. E aí a gente sabe que as células troncos embrionárias são encontradas no embrião apenas quando este se encontra no estágio blastôcitos. Os cromossomos são constituídos por uma longa fita de DNA, onde tem toda a característica, a herança genética do indivíduo, não é isso? Que se envolve em uma proteína denominada de histona. Os cromossomos estão organizados aos pares no interior do núcleo das células, diploide, 2N, e cada par é denominado de cromossomos homólogos e apresentam formatos e tamanhos similares e nos mesmos locos. A espécie humana apresenta 23 pares de cromossomos, sendo um par sexual. Então, esse par é o que caracteriza a sexualidade desse indivíduo. É no núcleo da célula que encontra-se o material genético, o famoso DNA, né, as características desses indivíduos, dos organismos estruturados em cromossomos, que carregam toda a informação sobre as características dessa espécie, partindo inclusive dos mecanismos hereditários. É também na molécula de DNA que consiste as duas longas cadeias polinucleotídeas. Cada cadeia ou fita é composta de 4 tipos de subunidades, que são as nucleotídicas, sendo as duas fitas unidas por ligação de hidrogênio entre as bases dos nucleôides. A adenina com a timina, a guanina com a citosina. Aqui a gente tem a imagem de uma célula nervosa, não é? E a gente tem também as suas partes. A gente tem os dendritos, que são os terminais de recepção dos impulsos. A gente tem o corpo, o axônio, a gente tem a bainha de mielina, o nódulo de Javier e o terminal axônio, onde a gente manda a resposta do estímulo que foi dado lá na recepção. E a gente tem o terminal. Essa é a estrutura de uma célula nervosa. A genética é a área da ciência que estuda o processo de transmissão de características físicas e biológicas de um indivíduo para o outro, chamado de hereditariedade, o que a gente falou anteriormente na questão da herança lá no DNA, não é isso? Os genes são segregados independentes durante a formação dos gametas. Seres heterozigotos possuem o seu genotipo, genes regressivos e dominantes para uma determinada característica. No entanto, o seu fenótipo é dominante. O microscópio é um instrumento utilizado para ampliar, observar estruturas pequenas, dificilmente visíveis ou invisíveis ao olho nu. O aparelho dispõe de um conjunto de lentes que fornecem imagens ampliadas de estruturas muito pequenas. Existem microscópios ópticos ou de luz, ou até mesmo eletrônicos. Neste equipamento, a luz visível passa pela amostra biológica e é desviada pelo sistema de lentes, permitindo ao observador uma imagem ampliada. Permite também a observação de detalhes de até 200 mamômetros e geralmente utilizados em laboratórios de análise. E eles são utilizados, esses laboratórios de análise, exatamente por sua precisão. Por essa extensão com relação a aumento. A membrana plasmática é constituída por lipídios, proteínas e hidratos de carbono ligados aos lipídios e proteínas. Mas as porções desses componentes variam muito conforme o tipo de membrana. Então, a quantidade dessa substância ela vai estar sempre variando de acordo com a função da membrana, onde está localizado esse grupo celular, esse grupo de célula dentro da formação desses sistemas e desses órgãos. Ainda sobre a membrana plasmática, ela delimita a célula e permite a passagem seletiva de substâncias, né? Então, por meio externo para o meio interno da célula e vice-versa. Então, a gente lembra que a função da membrana plasmática é exatamente essa, né? De filtrar o que entra e o que sai da célula
como essa cápsula que envolve todo o sistema que compõe, todas as organelas que compõem essa célula. O transporte ativo é feito contra o gradiente de concentração e com o consumo de ATP, ou seja, de energia. A disfunção é feita sem ATP com o auxílio de proteínas. As células de outras estruturas com funções especializadas formam os diferentes tecidos do organismo, e dentre esses tecidos fundamentais, o tecido conjuntivo dá origem a diversos tecidos especiais e que de modo geral possui diversas funções, como o preenchimento, a sustentação, armazenamento de substâncias, a defesa e também transporte. Também caracteriza-se por possuir uma variedade de células e muitas substâncias intracelular e ser vascularizado. Sobre os filoplastos, eles são responsáveis pela síntese do colágeno, da proteína presente na MEC. Ainda sobre o neurônio, é a unidade funcional e estrutural do sistema nervoso, como a gente viu lá na imagem, né? O qual apresenta mais de 100 bilhões de neurônios. Estas células nervosas são especializadas em receber, processar e enviar informações, assim o neurônio recebe os estímulos. Então, são os neurônios nervosos que são responsáveis pela captação desse estímulo e também são responsáveis pela resposta a esse estímulo. Os neurônios são bipolares. Bipolares apresentam dois prolongamentos e um detrito e um axônio. Os pseudopolares do corpo celular deste neurônio parte de um prolongamento curto, o qual logo se divide em dois ramos, um periférico e outro central. Boa parte das suas características físicas, cor dos olhos, cor do cabelo, formato do nariz, altura, tem origem em uma biblioteca de genes presente em cada uma das suas células. Mesmo pessoas muito diferentes entre si possuem código genético quase idêntico, e uma variação em menos de 1% dos genes é suficiente para explicar as diferenças características entre elas. Então, observem, apenas 1% desses genes se faz suficiente para explicar essas diferenças, não é isso? Um exemplo claro que a gente tem são os irmãos, que poderiam ser muito parecidos. E a gente tem, dentro de uma mesma família, irmãos que são extremamente diferentes fisicamente, por conta dessa diferenciação desse gene de 1%. Um gene é um trecho de um cromossomo que codifica para uma proteína que tem alguma função no corpo. Os alelos são genes que ocupam o mesmo loco, e alelos diferentes são denominados de alelos heterozigotos. O corpo de um organismo multicelular é constituído por diferentes tipos de células especializadas em realizar diferentes funções, e as células com determinado tipo de especialização organizam-se em grupos, constituindo os tecidos. E alguns tecidos são formados por células que possuem a mesma estrutura, outras são formadas por células que têm diferentes formas e funções, mas que juntas colaboram na realização de uma mesma função maior. Então, é aquilo que a gente falou, né? A gente vai ter diversas células que juntas com características diferentes, que juntas formam um tecido, que formam um órgão, realizando uma função maior, única. O tecido fundamental do corpo humano, os tecidos fundamentais do corpo humano, como a gente falou anteriormente, é o epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, e a junção desses tecidos dão origem aos demais tecidos e, consequentemente, aos demais órgãos, chegando à sua totalidade. Sobre o ácido desoxiborribonucleico, é a molécula DNA, e ela é composta por duas cadeias de nucleotídeos, né, conectadas através de ligações entre essas bases nitrogenadas, denominadas de pontes de nitrogênio. A molécula DNA é a molécula-chave da vida, pois nela está contida toda a informação necessária para o desenvolvimento da vida, certo? Então, é lá no DNA que a gente vai ter todas as características genéticas e hereditárias que dão origem e caracterizam esse indivíduo. Sobre o tecido epitelial,
ele possui células justapostas, né, com pouca ou nenhuma substância intracelular, desempenha funções de proteção, revestimento e secreção. Ainda sobre a membrana plasmática, é um revestimento relativamente fino que envolve a célula, sendo essa composta por diferentes estruturas e composições orgânicas, as quais possuem funções definidas nessa estrutura celular. Sendo uma das principais funções da membrana comportar-se como uma barreira seletiva que permite a troca de algumas substâncias entre o exterior e o interior, e uma dupla camada fosfolipídica onde estão incrustadas as proteínas. Então, novamente a gente volta a ressaltar a importância e qual a função dessa membrana plasmática dentro desse processo de organização estrutural da célula, dentro desse transporte desses nutrientes para dentro e para fora desta célula. E aí a gente traz aqui algumas organelas e suas respectivas funções, né, como foi solicitado no mapa mental, né, da nossa AV2. A gente traz os lisossomos, que são responsáveis pela digestão intracelular, certo? Então a alimentação dessa célula, ela é de responsabilidade dos lisossomos. Os ribossomos são responsáveis pela síntese proteica, né? Ela que sintetiza essas proteínas, essa quebra. A gente tem as mitocôndrias, que são responsáveis pela respiração celular. O núcleo celular, armazenamento desse material genético, essa caracterização. Complexo de Golgi, armazenar, empacotar essas substâncias. As células podem ser também capazes de englobar grupos de macromoléculas ou até mesmo bactérias e outros micro-organismos. A fagocitose é uma partícula que se encontra na membrana plasmática, a qual forma extensões chamadas de pseudópodes, que englobam as partículas. A fagocitose é a partícula que fica envolta por uma bolsa membranosa chamada de fagossomos. A pinocitose é o processo de englobamento de partículas dissolvidas em líquidos. As mutações cromossômicas, professor, referem-se às alterações nos próprios cromossomos e não em um gene específico, como as mutações gênicas. Existem dois tipos principais de alterações cromossômicas, que são alterações de números de cromossomos, quando há cópias a mais ou a menos de um cromossomo particular, a alteração da estrutura dos cromossomos. Quando o material de um cromossomo se rompe ou reage de algum modo. E aí a gente tem a síndrome de Down, que é uma desordem cromossômica, que se caracteriza pela trimossomia do cromossomo 21. E aí um pouco sobre o tecido muscular. A contração muscular resulta da interação entre moléculas de actina e miosina, né? O estímulo-resposta, como a gente falou lá da célula nervosa. Também nas células musculares, que o citoplasma é designado de sarcoplasma. Também na membrana plasmática, denominada de sarcolema. E classifica-se em estriado esquelético liso, estriado cardíaco. Então, o tecido muscular ele tem características dentro do mesmo grupo muscular, ele tem algumas características de acordo com as suas funções e sua importância dentro da complexidade da formação corporal. Processos decorrentes da fecundação, a gente tem a clivagem, a gastrulação e a neurulação. A clivagem compreende de uma série de divisões mitóticas do zigoto, resultando em um rápido aumento de número de células. Tais células são denominadas blastômeros e tornam-se menores a cada visão da clivagem. Gastrulação é caracterizada por uma série de movimentos e rearranjos das células embrionárias, o qual uma única camada de célula origina três folhetos germinativos, que deram origem a todos os tecidos e órgãos do embrião. Neurulação define-se como uma série de eventos, o qual a placa neural, ao se invaginar, se transforma em suco neural e posteriormente em tubo neural.